Programa Palavra Verdadeira, com Diácono José de Sá Pedral. Segunda, terça e quinta, das 21 às 22 horas. Aqui, na sua rádio web Itabi FM. Porque minha mãe tinha uma caixa de lixo lá e eu tava dentro da caixa. Não. Repete de novo aqui. Umbigo com bicho. Sua mãe te achou numa caixa. Foi minha mãe verdadeira me deixar na porta de uma igreja. Gente, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse testemunho e sobre, porque a missionária Raquel, ela tem esse testemunho que ela viveu com o filho dela, mas ela também tem o testemunho dela pessoal, ministerial, testemunho do esposo dela que o Senhor entregou para ela. É muito forte o que o Senhor fez. Nós vamos contar aqui agora para vocês. Eu fui, passear em Itapuranga, minha mãe mora na cidade de Itapuranga, e eu fiz com ela. Itapuranga, qual estado? Itapuranga, Goiás. Itapuranga. Itapuranga aqui mesmo, pertinho. E eu fui lá, fiz inclusive entrei no canal dela e falei como que eu entrei na vida dela, porque minha mãe, ela um dia limpando a igreja, passando na porta da igreja, e ela era zeladora da igreja. E ela achou uma caixa de lixo lá e eu tava dentro da caixa. Não, repete de novo aqui. Umbigo com bicho. Sua mãe te achou numa caixa? Dentro de uma caixa de lixo. Daquela caixa de papelão. Numa caixinha de papelão. A minha mãe verdadeira que me teve, creio eu que ela até está assistindo no momento, pode estar. Né? Que ela mora aqui em Goiânia. Mora em Goiânia? Mora aqui em Goiânia. Então a repercussão então, assim, vai... Eu fui achada ali na igreja Assembleia de Deus, em Capoava, pertinho aqui mesmo. Então, assim, minha mãe me achou ali, na época a igreja era muito simples, hoje é uma igrejona muito linda, tudo muito diferente, né? Claro. E ali eu fui criada, só que assim, eu fui criada com minha mãe, de um jeito totalmente, ela não era bem ainda crente, então assim, era bem complicado. Mas a gente viveu, consegui fazer igual eu sobrevivi. Mas chegou um certo tempo, que vai a rebeldia, adolescente, eu saí porque ela falou pra mim que ela não era minha mãe. Ela disse, eu não sei o quê. Quantos anos que ela te falou que brigando não era? comigo, um dia, eu deveria estar com uns 7, 8 anos. Nossa. Eu não sou sua mãe, eu não sei o quê, eu tô fazendo um favor pra você. Tipo assim, brigando comigo, né? Acho que na hora da raiva ela me fala aquilo. Então foi um impacto muito grande, porque minha mãe ela até parece comigo. Eu sou a mesma coisa que você tá vendo, a família da minha mãe é a minha cara. Que Deus faz. Então assim, ele deu até um pouco parecido. Né? Então assim, Deus ele é tão maravilhoso. O que eu vi, o primeiro chamado de Deus na minha vida. Você tem que ver o seu primeiro chamado. Qual foi o meu primeiro chamado? Foi minha mãe verdadeira me deixar na porta de uma igreja. Ela tinha tantos lugares para me deixou na porta da igreja. Ela viu justamente a hora que minha mãe entrou para limpar a igreja, na hora que ela vinha com o lixo da igreja para colocar lá no lugar que coloca o lixinho, ela viu a caixa. E essa mãe, ela não tem filho. Minha mãe, ela nunca teve filho. Só eu. E eu dei para ela de presente 6 filhos. Não pode reclamar, não. Então, assim, já é o primeiro chamado de Deus na vida da gente. A gente pensa assim, não, Jesus me chamou depois de grande. Não, Jesus te chama no ventre. Do ventre ele já vai trabalhando na sua vida, vai trabalhando ali. E assim, eu vi que mesmo minha mãe não sendo a outra, a genitora, né, que carregou 9 meses, não tendo discernimento de Deus, Deus usou ela para me deixar na porta da igreja. Hoje eu entendo, eu falo, nossa, já fui escolhida, Deus de lá. Fui pra rebeldia, dormi na rua, comi na rua, né? Fiquei lá jogado um tempo. Minha mãe foi me buscou. Então, assim, a gente tem aquele processo que Deus passa conosco. Eu tinha uma paralisia, eu dei paralisia. Eu não tenho nem aquela vacina, que é a BCG, aquelas injeçãozinhas que criança toma, que hoje meus netos têm, meus filhos têm. Então, assim, eu dei paralisia na perna, então a minha perna era enrolada, ela era virada. Inclusive, se minha mãe estiver assistindo, a minha mãe verdadeira, ela vai confirmar aí. Verdadeiramente que... Você foi recém-nascida para a porta da igreja? Eu acho que eu devo que ela me teve na rua e me colocou lá, né? E acredito que minha mãe disse que me achou com um bicho já no umbigo, né? Com a varejeira sentando, ainda tava com... Nessa situação toda. Então assim, ela lembra que eu tinha uma paralisia. Eu arrastava a perna, puxava a perna, e alguns vídeos meus eu até faço na hora que eu tô pregando, como eu entrei. E um belo dia, com 8 anos de idade, eu via... Ali no Capoava mesmo, na mesma igreja, uma irmã por nome de Lucy, que não está mais aqui entre nós, e ela, simplesmente, um dia eu entrei de rastro na igreja, no círculo de oração pela manhã. E ela olhou para mim e disse assim, o Senhor mandou te dizer que vai te levantar e muitos vai ouvir a tua voz.
O Senhor vai te levantar aos quatro cantos do mundo. Será lembrado o teu nome. Ninguém vai esquecer. Você vai levantar da onde você está. E naquele momento, no círculo de oração, tinha acho que 10 irmãs. E aí eu fui levantando. Ela pegou na minha mão, minha mãozinha. Passou o óleo ungido nas minhas pernas. E naquele momento eu voltei a andar. E hoje está aqui, abençoada, perna boa, viu? Já fui em muito lugar. Aonde Jesus mandar, nós vai. E aí, Deus me deu um marido abençoado. Que é onde eu falo assim, vamos bem. Jesus está mandando. Ele fala, vamos embora. Gente, essa parte eu acho que nem eu não esperava. E nem o pessoal, né? Igual no dia que você falou lá pra gente, é menina de rua. Eu falei assim, gente, essa mulher tem muito pra contar. Eu já tive assim, sabe? Eu imaginei, vai ter muito pra contar. Porque quando a gente vê também a unção e a autoridade na vida de alguém, a gente sabe que é preço, né? Deus não... A unção, o poder, a autoridade, ela vem mediante o preço que é pago. Então, quando eu vi você contando ali o seu testemunho na nossa vigília, falando, não, eu sou menina de rua, eu falei, tem muita história para contar. E as pessoas precisam ouvir, porque tem muitas pessoas que estão desistindo, tem muitas pessoas que reclamam tanto, murmura tanto e não sabe, né? É verdade. O que é a luta de outras pessoas, o que é a batalha de outras pessoas que conseguiram vencer. Pastor, inclusive, quando você entrou aqui falando sobre que a gente parar de reclamar da situação que a gente está passando, uma das coisas que eu posso dizer é que quando eu estava no vale, eu nunca perguntei por quê. Eu sempre trabalhei e vivi no meio do vale ali quietinha, sem saber. Eu nunca perguntei para Deus por quê. Eu prego tanto, eu oro tanto. Eu podia questionar, eu podia, porque eu acredito assim, que o crente, quando ele é cheio de Deus e ele faz a vontade de Deus, tem crédito com Deus, ele pode questionar, porque tem gente que não faz nada para Deus e quer questionar Deus, né? Quer espremer Deus na parede para Deus fazer para ele. Aí eu sempre fui, eu fui quando 15 anos de idade, eu já fui mandada para aldeia, fiquei lá no Amazonas, no meio dos índios, fiquei lá com um trabalho missionário. Então minha experiência missionária, com 15 anos eu já fui mandada para trabalhar. Então assim, a gente já tem uma experiência de vida, não tem negócio de caneta. Eu vou lá fazer um diploma que eu sou missionária. Eu tenho obra. Eu tenho experiência de obra mesmo, de pegar, de ir lá, de jejuar, de orar, né? No Amazonas não é fácil. Já fiquei amarrado no rabo de jacaré. Não é fácil. 3 dias amarrada lá, porque os índios lá que só deixavam nós entrar se nós lá, né, em si, fizesse uma oração lá. E eu sei que, sim, muitas histórias pra gente chegar onde a gente chegou. Então, assim, promessa de Deus nunca faltou. E aprende isso. Isso é importante hoje, eu quero refletir isso mais uma vez. Quando Ezequiel estava no vale, quando Deus leva ele pro meio do vale, ele não pergunta nada. Ele só fica lá e ele profetiza. Porque Deus te leva pro vale para você profetizar. Deus não leva qualquer um pro vale. Quando ele leva, é porque ele tá lá. Ele tá lá. Se é o que eu falava com o menino. Eu tava no vale, eu fiquei num vale muito escuro. Inclusive, quando foi para acontecer, Deus não falou para mim que eu ia pro vale. Só que eu achava, o Senhor me mostrou uma viagem muito longe para mim. De madrugada, Deus falou assim, você vai para uma viagem. E lá você vai fazer uma grande obra. E eu achei que eu ia pregar. Porque como eu saio muito para pregar, eu falei, nossa, eu vou pregar, eu vou viajar, não é para um lugar. Porque Deus me mostrou, ele entrava dentro de casa, uma carruagem vinha e levava. Passado só uma semana, vem a viagem que eu fiz, para dentro do HGG. Misericórdia. Essa viagem você não esperava? Essa não, eu estava esperando. E foi uma obra, foi uma grande obra dentro do HGG, porque eu ia de porta em